Oi pessoal, meu nome é Bruna Funk, mas aqui a gente fala de pop. Depois de passarmos anos e anos vendo as chamadas divas pop, dando tudo de si na promoção de um álbum, na construção de uma identidade visual, em pleno 2020 a gente teve um homem se unindo a elas. A Belle Tesfaye, não é exatamente a Belle que fala, mas aqui a gente vai falar assim, tá? Mais conhecido pelo nome artístico de The Weeknd, nos deu um álbum pra ficar na história. O aclamadíssimo e com toda a razão, After Hours. Lançado em 20 de março de 2020, o After Hours nos deu 4 singles oficiais, mas 6 clipes e alguns remixes com artistas gigantes como Doja Cat e Rosalía. E para fechar com chave de ouro, a gente teve a performance no Super Bowl, o evento televisionado mais assistido em todo o planeta. Até chegar aí, a gente teve um ano incrível com o The Weeknd promovendo o After Hours. E aqui nesse vídeo, a gente vai contar sobre os triunfos dessa era e também as dificuldades desse álbum que veio para marcar o mundo da música. Antes de começar, eu já quero pedir para vocês darem like nesse vídeo, se inscrever aqui no canal caso ainda não estejam inscritos e para ativarem o sininho para receberem notificações de novos vídeos. Então, vamos lá? A era After Hours começou oficialmente no dia 27 de novembro de 2019 com o lançamento do single Heartless. Foi um choque para os fãs e chegou a atingir o topo das paradas, mas o choque de verdade veio 2 dias depois, quando em 29 de novembro de 2019 foi lançado o single que chegou aí para abalar todas as estruturas, para atingir todos os recordes possíveis, a amada e super honrada Blinding Lights. Trazendo referências do synth pop dos anos 80 que dominou 2020, Blinding Lights agradou todos os tipos de público e esse impacto faz resultado até hoje. Na segunda semana de março de 2021, 1 ano e 3 meses depois do seu lançamento, Blinding Lights ainda ocupa o top 3 do Hot 100 da Billboard e essa semana ela alcançou um recorde nunca feito antes. A música completou 1 ano no top 10 dos charts. Ela estreou na 11ª posição, depois ela caiu mais de 40 posições, então ela foi subindo até que ela alcançou o 1º lugar e desde então ela nunca saiu do top 10. Essa é a primeira vez na história da Billboard que uma música consegue esse feito. O álbum After Hours foi lançado no dia 20 de março de 2020 e logo alcançou o topo das paradas americanas. Na lista de final de ano, o álbum ficou em 8º lugar. Composto por 14 faixas, o álbum After Hours, depois de algum tempo, ganhou uma versão deluxe com 3 músicas extras, além de terem sido lançados remixes de Blinding Lights com a Rosalía e In Your Eyes com a queridíssima Doja Cat. Se tratando da temática das letras, o álbum fala basicamente em sua totalidade sobre um relacionamento que já deu certo, mas que hoje não funciona mais muito bem. Depois do Abel ter cometido muitos erros, a sua parceira já tá bem magoada e não consegue ver o relacionamento da mesma forma, mas os dois ainda são muito apegados e é muito difícil se livrar um do outro. Apesar de sempre quererem estar na companhia um do outro, ambos sabem que isso não é mais saudável. Existem fortes teorias que praticamente todas as músicas são do seu relacionamento ioiô com a modelo Bella Hadid. O sucesso do The Weeknd foi tão grande em 2020, ele já tinha uma grande credibilidade antes, mas 2020 colocou ele em outro patamar, que ele foi convidado para performar no intervalo do evento televisionado mais assistido no mundo inteiro, o Halftime Show do Super Bowl, que é a final do campeonato de futebol americano, sempre traz o artista que está mais em evidência, desde que ele tenha já uma bagagem considerável aí. A gente já teve Beyoncé, Lady Gaga, Madonna, Michael Jackson e em 2021 o The Weeknd foi convidado para se juntar a esse time. O show seguiu a estética da era e contou com um medley dos seus maiores sucessos. Teve Earned It, teve The Hills, teve Starboy, teve Blinding Lights, Save Your Tears, enfim. O evento aconteceu no dia 7 de fevereiro e apesar de todos os empecilhos que o distanciamento social colocou nesse show, ele ainda entregou uma super performance num evento televisionado para mais de 96 milhões de pessoas. Se já não bastasse tudo que eu falei,
uma das coisas que mais engrandeceu a era After Hours com certeza foi a narrativa visual do álbum. Composta por clipes e performances, The Weeknd conta, nessas apresentações, uma história bem diferente da que a gente vê nas letras do álbum. The Weeknd introduziu pra gente o casaco vermelho e o sapato à la Michael Jackson no clipe de Heartless. E em janeiro, em Blinding Lights, quando ele apareceu com o mesmo visual, dava pra perceber que ali estava a criação de um personagem e de uma nova narrativa. Depois disso, a história se desdobra em vários acontecimentos bem doidos. E eu vou deixar que quem ainda não assistiu, vá lá assistir pra conseguir ver bem do que eu tô falando. A história que começa em Heartless termina em Save Your Tears. E nesse clipe a gente tem um easter egg que é uma indireta bem direta pro Grammy quando ele joga um troféu pra longe. Mas por que ele fez isso? No final de novembro do ano passado, o Grammy anunciou os indicados à maior premiação da música do planeta. E para surpresa de todo mundo, apesar de ter apresentado um álbum com uma storyline impecável, ter alcançado hits jamais vistos antes, de ser super aclamado pela crítica e pelo público, o The Weeknd não recebeu nenhuma indicação. Apontado como um dos maiores potenciais ganhadores até do AOT, que é o maior prêmio do ano, o The Weeknd não foi indicado nem nas categorias super secundárias. Sério, gente, o Grammy tem umas categorias super secundárias, que são tipo melhor encarte de um álbum, e o The Weeknd não foi indicado nem a essas, foi tipo assim, ó, nenhuma. E considerando que ele tinha um dos maiores álbuns do ano, era óbvio que tinha alguma coisa errada acontecendo aí. Sabendo do potencial do seu álbum e dos seus hits, o Abel claramente não ficou calado. Nas redes sociais, o cantor afrontou: o Grammy continua corrupto. Vocês devem transparência a mim, aos meus fãs e à indústria. O caso gerou muita discussão sobre como o Grammy não valoriza artistas negros independente da sua dedicação, do álbum que eles apresentam e do empenho que eles colocam nos seus álbuns. Nos últimos dias, essa história teve uma reviravolta quando surgiram boatos de que os executivos do Super Bowl pediram ao Grammy que o The Weeknd não fosse indicado a nenhuma categoria nessa edição. A maior preocupação era sobre a possível performance do The Weeknd no Grammy. Antes de ser remarcado para o dia 14 de março, o Grammy ia acontecer no último domingo de janeiro. E o Super Bowl acontece no primeiro domingo de fevereiro. O medo do Super Bowl era que o The Weeknd ia se apresentar no Grammy e ia reciclar essa performance para o Super Bowl. Teoricamente, assim, o Super Bowl perderia audiência, já que o público no geral já teria visto uma performance do The Weeknd poucos dias atrás. Então, o melhor seria nem indicar ele a nenhuma categoria do Grammy, para que ele então não corresse o risco de fazer nenhuma performancezinha. Eu não sei se eu acredito nisso, mas se for o caso, a gente levanta aqui duas questões. A primeira é: então a bancada do Grammy pode ser comprada tão fácil assim? E 2. Se fosse um artista branco em questão, como por exemplo Ed Sheeran ou Justin Timberlake, será que as mesmas atitudes seriam tomadas? Fica aí a reflexão. Desde o público mainstream até os que o acompanham desde o seu primeiro álbum, não tem quem não goste do After Hours. Com esse álbum, o The Weeknd tomou de vez a sua posição de artista masculino mais completo da atualidade. Normalmente, a gente só vê mulheres se empenhando tanto para fazer com que um álbum tenha um super sucesso, para fazer coisas diferentes cada vez, enquanto homens ficam décadas fazendo exatamente a mesma coisa. Mas isso com certeza não se aplica ao The Weeknd, que se esforçou ao máximo para fazer uma era diferente de todas as suas outras. Para 2022, ele já tá com os shows marcados nos Estados Unidos e no Canadá. Será que depois, quando a gente já tiver vacina para todo mundo, etc., existe alguma chance dele vir pro Brasil com esse álbum? E agora eu quero saber de vocês. Vocês chegaram a acompanhar a era After Hours desde o início? E quais são as músicas favoritas desse álbum para vocês? Olha, para mim é bem difícil, eu tenho muitas, mas eu acho que é Blinding Lights, icônica, memorável, absolutamente perfeita. Save Your Tears, que para mim também é maravilhosa. Eu gosto muito também de Escape from LA, de
Hardest to Love e de Scared to Live. Bom, pessoal, então é isso. Muito obrigada por terem assistido até aqui. Se gostaram, não se esqueçam de dar o like, de mandar para os amigos de vocês, porque isso me ajuda muito, muito, muito. Um beijo e até a próxima!